Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Barjonas e eu resolvi gravar esse vídeo para explicar para vocês como que se calcula uma distância e uma direção a partir de dois pontos num mapa com coordenadas conhecidas, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos uma imagem de um mapa, né? Um mapa cartográfico aqui, certo? Onde nós temos dois pontos, um ponto A e um ponto B, certo? E uma linha reta ligando esses dois pontos com uma determinada distância que até o momento não sabemos, certo? Então, nosso objetivo aqui é justamente determinar essa distância entre os dois pontos, ok? Não só a distância, mas também a direção dessa linha reta, de A para B. Quando falamos de direção, falamos de azimuth ou rumo, ok? Então, para isso a gente precisa de quê? A gente precisa das coordenadas, tanto do ponto A quanto do ponto B. E as coordenadas a gente tem aqui nos dois eixos, né? Então, esse aqui é o eixo X e esse aqui é o eixo Y, certo? O eixo X, certo? Coincide com o eixo da direção leste. E o eixo Y coincide com o eixo da direção norte, ok? Então, para cá nós temos o norte e para cá nós temos o leste, ok? Bom, então as coordenadas UTM desses pontos, tá? Considerando essas coordenadas, nós temos aqui ó, x e y de cada ponto, né? Ou, melhor dizendo, leste e norte. Leste e norte, tá? Então, nós temos a seguinte tabela. Então, as coordenadas, né? Leste e norte de cada ponto, ponto A e ponto B, tá? Então, para a gente calcular a distância, então, primeiramente, nós vamos calcular a variação, né? Ou seja, o delta E e o delta N, a variação no leste e a variação no norte, né? Entre os dois pontos. A variação no leste, pessoal, nada mais é do que a variação do x. Tá? O x final menos o x inicial. Lembrando que eu estou indo do ponto A ao ponto B. Então, o ponto B é o ponto final. Então, eu tenho o x do B menos o x do A. A variação em norte é a mesma coisa que a variação do y. Ou seja, o y do B menos o y do A. Ok? A variação no leste, tá? A gente pode observar aqui na imagem que nada mais é do que a distância horizontal entre os dois pontos, entre o ponto A e o ponto B. Então, a distância horizontal é a variação no leste. E a variação no norte é a distância na vertical aqui no mapa, ok? Formando, então, aí um triângulo retângulo, certo? Então, calculando a distância. Vamos calcular, então, a variação no leste e a variação no norte. Tá? Então, a variação no leste, né, subtraindo o x do B menos o x do A, de acordo com a tabela, nós temos um valor positivo, cujo valor é 3.900 metros. Tá certo? Então, perceba que o resultado aqui deu positivo. Tá? É importante o sinal? Sim. Tá, ok? O resultado ele pode dar tanto positivo quanto negativo, tá certo? Então, se o resultado é positivo, lembrem dessa informação. Se o resultado é negativo, também anote essa informação. Variação no norte. Então, mesma coisa. Y do ponto B menos o Y do ponto A, certo? Então, final menos inicial. Nós também obtivemos aí um valor positivo igual a 2.600 metros, ok? Então, gente, com esses dois valores, a gente consegue, então, calcular a distância através dessa expressão aqui. A distância do ponto A para o ponto B é igual à raiz quadrada da variação no leste ao quadrado mais a variação no norte ao quadrado. Ou seja, a variação de x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. Então, substituindo esses dois valores aqui na fórmula, temos o seguinte. Raiz quadrada de 3.900 ao quadrado, que é o ΔE, mais ΔN, que é 2.600, elevado ao quadrado.
Ok, pessoal? Então, olha só a nossa calculadora aqui. Raiz quadrada de 3.900 ao quadrado mais 2.600 ao quadrado resulta em 4.687,2 aproximadamente metros. Então, essa é a distância real entre o ponto A e o ponto B, ok? Lá no mapa. Tudo bem, pessoal? Então, bem simples, bem fácil de calcular, ok? Se você teve alguma dúvida, é só voltar o vídeo e assista novamente. Agora vamos calcular a direção, ou seja, o azimuth ou o rumo daquela linha. Então, mais uma vez, nós já temos o valor aqui do ΔE e do ΔE, então a gente não precisa calcular de novo, né? Esse aqui são os sinais, né? Sinal positivo, né? Ambos são positivos, ok? Então, para a gente calcular o ângulo de direção, lembra que a direção é um ângulo, né? Então, para a gente calcular um ângulo de direção, né? Vamos chamar de ângulo alfa. O ângulo de direção é o arco tangente de ΔE sobre ΔN. Tá? O que é o arco tangente, pessoal? O arco tangente nada mais é do que a função inversa da tangente. É o inverso da tangente. Ou tangente menos 1. Certo? Tangente elevado a menos 1 de ΔE sobre ΔN. Tá? Então, para a gente calcular o ângulo de direção, nós vamos calcular o arco tangente de ΔE sobre ΔN, que são esses valores que estão aqui. Ó, tá? Essa função existe na calculadora científica. Ok? Tem um botão lá que você calcula a tangente elevado a menos 1. Tá certo? Então, aqui eu tenho, vamos substituir os valores aqui no tangente elevado a menos 1 de ΔE sobre ΔN. Então, substituindo esses valores, temos o seguinte. Tangente elevado a menos 1 de 3.900 dividido por 2.600. Tá? Então, na calculadora, né, obtemos o seguinte valor. 56 graus, 18 minutos e 36 segundos aproximadamente. Então, esse aqui é o cálculo que aparece, né, na sua calculadora científica. Ok? Tangente elevado a menos 1, né, abre parênteses, 3.900 dividido por 2.600, fecha parênteses, igual a 56 graus, 18 minutos e arredondando aqui, né, para 36 segundos, ok? Bom, então esse aqui é o ângulo de direção, certo? Agora, esse valor, ele é um valor em rumo ou é um valor em azimuth? Como é que eu vou saber isso aí? O resultado que você obtém nesse cálculo aqui sempre vai ser um valor em rumo, tá certo? Então, o resultado daqui ele é um valor em rumo e não em azimuth, tá? Só que lembra que o rumo ele pode ser 4 quadrantes diferentes, né? Tem NE, SE, SW e NW. Então, qual dos quatro quadrantes é esse ângulo aqui? Então, aí que vem a questão dos sinais, que eu falei lá no início. Então, essa tabela, tá? Ela mostra que, de acordo com o par de sinais de ΔE e ΔN, você vai saber qual é o quadrante, ok? Logo, como o nosso par de sinais é positivo para ΔE, positivo para ΔN, temos então que o quadrante dessa direção é o quadrante NE, positivo, positivo, ok? Logo, o rumo vai ser 56, 18 minutos, 36 segundos, NE. Ok? Então, essa aqui é a resposta em rumo. Então, se você quiser saber o rumo, está aqui a resposta. É o próprio valor que está aqui. Agora, se você quiser saber o valor em azimuth, o que você vai ter que fazer? Uma conversão. Então, se o quadrante é NE, o azimuth ele é igual ao rumo. Né? Isso aí nós já vimos em aulas anteriores. Ok? Logo, o azimuth é igual a 56 graus, 18 minutos e 36 segundos. Okay? Lembra que o azimuth ele não vem com um quadrante aqui no final, só o rumo. Então, gente, assim a gente calculou a direção, né, de uma linha a partir das coordenadas de dois pontos, certo? Então, resumindo, os resultados que a gente obteve foi o seguinte. Aqui,
nós temos a distância horizontal de A e B, né, que é o ΔE. O ΔE é igual a 3.900 metros. Ó. Então, observando aqui no mapa, ok? E o ΔN, né, que é a variação aqui no eixo Y, ou seja, no norte, variação no norte, que é 2.600 metros, ok? Então, gente, através de um cálculo do Teorema de Pitágoras, né, a gente calculou a distância de A para B, tá? Resultando em 4.687,2 metros, é a distância do ponto A para o ponto B. Então, se você for fazer um Teorema de Pitágoras aqui, você vai chegar nesse valor, né? Então, aqui a distância ao quadrado é igual a 3.900 ao quadrado mais 2.600 ao quadrado, né? Então, isolando a distância, você vai ter a raiz quadrada da soma dos quadrados desses dois valores, que vai dar esse resultado aqui, ok? Então, basta fazer um teorema de Pitágoras. E a direção que obtivemos de resultado, né, foi 56 graus, 21 minutos, não, 56 graus, 18 minutos e 36 segundos, ok? Que nada mais é do que o ângulo formado entre a direção norte, né, e a guia. Ok, pessoal? Então, é isso. O cálculo é bem simples, certo? Qualquer dúvida, volta um pouco o vídeo aí, assiste. E agora é só aplicar isso aí, resolver mais exercícios, ok? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau!